Boa tarde. Vamos continuar a aula de hoje com a segunda parte, o segundo vídeo, no qual eu falo um pouco do contexto a partir do qual vai surgir, naquilo que nos interessa, a teoria de Karl Marx. Bom, diferentemente de Durkheim, que era um sociólogo, né, apresentava-se como alguém que formularia a sociologia, né, essa nova ciência, o Karl Marx nunca se disse sociólogo por um motivo muito simples. O surgimento da sociologia ele é posterior ao início da vida intelectual do Marx, que era filósofo por formação. Nós consideramos a teoria de Karl Marx uma teoria tão ampla, tão complexa, tão profunda, que ela é utilizada como referência teórica em diversas disciplinas, além da filosofia, que é a cadeira, que é a carreira por excelência do Karl Marx. Bem, se nós tínhamos na França o objetivo da teoria de Durkheim, se o objetivo era compreender aquele contexto de desagregação social que caracterizava uma sociedade doente, uma sociedade patológica, para Karl Marx, os conflitos sociais que emergiam na Inglaterra em decorrência do processo de industrialização, né, dessa constituição do modo de produção capitalista, de uma nova forma de organização da produção, da economia e, portanto, das relações sociais, o Marx via esse cenário como um cenário normal, factível, ou seja, uma consequência natural e, portanto, prevista do modo de produção capitalista. O que o Marx identificava, quer dizer, os conflitos sociais identificados eram analisados por Marx, né, como reflexo da desigualdade social impetrada pelo modo de produção capitalista e, por consequência, da luta, da disputa entre as classes sociais em defesa dos seus interesses particulares, dos seus interesses específicos. Então, aquele cenário de conflito, segundo Marx, era um cenário normal dentro da lógica do capitalismo. Né? Só poderia, vamos ver isso mais adiante, só poderia não existir conflitos sociais numa sociedade com um outro formato. Daí a defesa que o Marx faz, né, da necessidade da revolução social. Mas para que Marx tenha essa compreensão sobre a sociedade, ele faça essa leitura do cenário social no qual estava inserida a Inglaterra, no século XIX, ele parte de 3 premissas, ou seja, ele tem 3 pontos que são considerados, né, como premissas, como start, né, como alavanca para a compreensão da sua teoria, e que vai nos interessar no recorte que fazemos nessa disciplina com o objetivo de chegarmos na análise sobre o trabalho. A primeira premissa é que Marx considera que a sociedade ela desenvolve-se de forma dialética, que o movimento que caracteriza o desenvolvimento da sociedade não é um movimento evolutivo, mas é um movimento dialético, em que a partir do confronto, né, da crítica, surge, né, tem como consequência uma ruptura, e é a partir dessa ruptura que surge algo novo. É uma perspectiva fundamentalmente filosófica, né? Que é a ideia do ser, não ser, tornar a ser, que a gente aprendeu lá no ensino médio, né? A síntese, algo que está estabelecido, o confronto, a crítica, a antítese, e desse confronto, né, em que uma parte ela se alimenta da sua oposição, se alimenta da oposição, né, e, por sua vez, esses opostos, né, que caracterizam o conflito,
também vão produzir uma ruptura no que está estabelecido, fazendo surgir a síntese. Por exemplo, a análise que o Marx faz da passagem do feudalismo para o capitalismo, quando, num determinado momento, as classes sociais que caracterizavam o feudalismo, ela já não consegue, nesse confronto, ela já não consegue dar conta da realidade, daquele contexto histórico, daquele contexto social, político, econômico. Há uma ruptura nesse processo, né? Há uma ruptura nessa dinâmica e emerge, né, uma outra classe social ascendendo, que é a burguesia, que ascende, né, e produz esse novo momento, né, cria uma nova configuração que cria esse novo momento que é o capitalismo, né, que vai se caracterizar por relações econômicas diferentes daquelas que tinham no modo de produção anterior, diferente daquelas que tinham no feudalismo. Né? Quer dizer, ocorre no capitalismo um confronto, uma oposição, uma engrenagem na qual as peças têm características diferentes, né? E esse confronto aqui tem uma formatação completamente diferente da feudal, mas surge a partir, né, sai de dentro do feudalismo. Então, a primeira premissa, o primeiro ponto importante para a gente compreender a teoria do Marx é justamente essa ideia do movimento. Né, que há um movimento na sociedade, o desenvolvimento humano, né, ele acontece de forma dialética, é do confronto, é da crítica, é da ruptura que surge algo novo. Esse conceito de dialética não é um conceito original de Karl Marx, nós já temos esse conceito na teoria de Hegel, de Friedrich Hegel, de quem Marx foi discípulo, e temos ainda na filosofia clássica, né, essa ideia do movimento com Heráclito, quando ele usa uma frase que é mais ou menos essa, né? O indivíduo ele não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque da segunda vez não será mais o mesmo rio, né? Por causa do movimento do rio. E da mesma forma que já não será o mesmo rio, já não será o mesmo indivíduo. Né? Quer dizer, porque no segundo momento já terá ocorrido, né, mudanças, né, nesse indivíduo. A relação entre o indivíduo e o rio, por si só, já provoca mudança em ambos. Então, esse conceito de dialética não é uma criação do Karl Marx. O que o Karl Marx faz é atribuir um significado diferente. E, nesse caso, ele utiliza esse conceito para analisar, né, para focalizar o desenvolvimento social, né, a forma como as sociedades humanas elas se desenvolvem, justamente a partir desse confronto e da ruptura. A segunda premissa, o segundo ponto, né, de partida para a compreensão da teoria do Marx é o método. Qual é o método que o Karl Marx vai utilizar? Né? Quais são os conceitos e as ferramentas teóricas que vão caracterizar essa forma de analisar a sociedade? Primeiramente, o Marx defende um método histórico, ou seja, né, é importante pensarmos, né, a partir das condições históricas das sociedades humanas, a partir das condições dos indivíduos, compreendendo todo um processo de construção, todo um processo de elaboração. Mas é uma análise histórica, mas nessa análise histórica, o que é que vai ser focalizado? Exatamente o que o Karl Marx vai privilegiar nesse processo histórico, para compreender ao longo, né, da história das sociedades humanas. Ele vai compreender as condições materiais de existência, as condições concretas de existência, a forma como os indivíduos vivem. E aí ele vai nos falar, né, que essas formas, essas condições materiais, elas estão
totalmente relacionada às relações econômicas, é a forma, né, como as relações econômicas se configuram na sociedade que vão definir as condições concretas de existência dos indivíduos, né? Então, Marx diz, por exemplo, que a análise da vida social ela deve ser realizada a partir de uma perspectiva que tem o estudo dos fatos concretos, né, para poder compreender o movimento real dessa sociedade. E quando Marx fala dos fatos concretos, quando Marx fala da realidade, nós chegamos ao terceiro ponto, a terceira premissa, né? O terceiro ponto para startar essa compreensão da teoria de Marx, que é quando Marx fala em realidade ou quando Marx fala em fatos concretos, em condições concretas, sempre que ele fala, que ele usa um termo que nos remete à ideia do concreto, do real, ele também nos diz, esse concreto, esse real, essa realidade, ela é sempre uma construção. É um recorte que se faz e um recorte que é interpretado. Então, é sempre uma construção. Portanto, é sempre uma construção ideológica. Então, o conceito de ideologia, ele é fundamental, né? Ele está lá no alicerce da teoria do Marx. Então, nós temos três coisas. A dialética, enquanto movimento, o materialismo histórico enquanto método e a ideologia, ou seja, as construções ideológicas, né? As concepções ideológicas como realidade. Então, o Marx vai nos falar mais adiante que quando nós olhamos para a realidade, nós sempre estamos fazendo uma análise ideológica que está relacionado à posição que nós ocupamos na sociedade, né, e os objetivos que nós temos para fazer este recorte, ou seja, o recorte que nós apresentamos como se fosse, de fato, a realidade. No próximo vídeo, eu vou utilizar um esquema mental que não é produzido por mim, é um esquema mental que foi produzido por outros colegas, né, que vai, num primeiro momento, para vocês, né, vai parecer confuso, eu tenho noção com relação a isso, mas esse esquema mental para que vocês consigam perceber como que estão relacionados os diferentes contextos, os diferentes conceitos da teoria de Marx e qual era o cenário, né, que ele enxergava para desenvolver a sua teoria. Aproveitarei também para colocar um esquema mental relacionado à teoria de Émile Durkheim. O esquema mental ele foi desenvolvido, em primeiro lugar, por um sociólogo de São Paulo, José Albertino Rodrigues, e foi adaptado por outros dois colegas do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, nenhum desses esquemas mentais é produção minha, né? Eu utilizo como ilustração, né? com as devidas referências para a nossa conversa. Lembrando que este material, né, os vídeos, bem como os esquemas mentais, estão sendo utilizados para atender a necessidade deste momento, que é do ensino remoto emergencial, não podendo, portanto, ser utilizado de uma outra forma, ser copiado ou ser divulgado para além dos limites da nossa disciplina. Obrigada e até já.